isso não muda o Evangelho. Né? O Evangelho não mudou porque os tempos são modernos. Né? Então, a gente não pode acrescentar a Bíblia, nem tirar, nem pegar ela para tentar dar um jeitinho no pecado de estimação, naquilo que a gente quer fazer. Isso. Graças e paz a todos, bem-vindos a mais um podcast Atos, onde estaremos conversando para benefício do corpo. Afinal de contas, somos um em Cristo, um corpo só, com o mesmo propósito, que é aprender a andar como Cristo nessa terra. Por meio desse canal, podemos fazer com que o corpo seja direcionado à prática da palavra e cresça para que cumpra o propósito de Cristo nessa terra. Hoje estaremos com o pastor Chilton. Graça e paz, pastor. Paz, querido. Prazer estar com você. Graça e paz você que está nos acompanhando também nesse podcast tão especial. Então, para dar início, nós estaremos comentando a respeito de um tema que relaciona o cristão novo convertido para que ele possa caminhar com Cristo, que é virei crente e agora. Os passos que temos que fazer quando nos convertemos a respeito do direcionamento das Escrituras. Afinal de contas, como eu falei, somos um corpo e o Cristo vivo deu à igreja, ao seu corpo, para que a igreja cresça, os 5 dons: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. E nesse espaço vamos estar comentando com esses dons aqui em atuação, esses dons aqui nesse espaço, essa palavra que é viva e eficaz e faz com que andemos segundo ela e cresçamos para a glória de Deus. Então, foi proposto, né, pastor, um tema, a gente debateu aqui no sentido que eu mandei para o senhor os versículos, tá? A gente conversou. E dentro desse tema, podemos assim criar um debate, uma conversa santa, entendendo que em Cristo tudo é possível segundo está escrito. Verdade. E o pastor da Igreja Verbo da Vida, Maurício de Nassau, a qual eu congrego, estamos aqui não para falar de nomes, mas do corpo de Cristo, claro, que é o importante nesse ambiente aqui de se tratar. Dentro do tema proposto, foi citado aqui o texto de Colossenses 1,13, que fala que Cristo, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Quando a gente está morto, né, espiritualmente falando, depois da queda de Adão, depois que Deus, por meio do seu amor, enviou Jesus, fez com que nós, por meio de aceitar esse ato de amor, fôssemos resgatados do reino das trevas para a luz. E quando a gente passa desse reino morto para o reino vivo, pastor, tem alguns passos que a gente tem que dar, né? Verdade. E esses passos, dentre eles, tem algumas mudanças, tanto comportamentais como espirituais, no sentido de, como antes a gente tinha o fato de adorar coisas mortas, que não respiram, que não falam e tal e tal. Tinha procedimentos que a gente fazia que achava que era correto, mas não era. Verdade. Esse tipo de coisa. E dentro desse tema que trouxe, e dentro desse versículo que a gente vai estar comentando, a gente pode tratar alguma linha dentro disso, para que a igreja cresça e se desenvolva. Verdade. Dentro da sua experiência ministerial, o senhor já viu várias coisas, já conversaram várias coisas. E como eu falei, né, o senhor tem essa experiência. Dentro dessa experiência, o que é que o senhor pode dar assim, de início? Nesse pontapé aqui que a gente vai desse coisa papo, boa, né? A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, ela nos compara a um bebê espiritual, né? E é interessante porque esse texto fala que nós saímos das trevas para a luz. E certa vez eu vi uma ilustração, e talvez alguns de vocês também já possam ter ouvido ela, que diz o seguinte: se nós
chegamos em um lugar que está completamente escuro e acendermos a luz, na verdade, só vai mostrar o que já existe naquele lugar. A bagunça, né? Então, muitas vezes, nós vivíamos de uma forma completamente distante dos padrões da palavra, nascemos de novo, e a palavra é como essa luz mesmo. A Bíblia diz que ele nos transportou para um reino do seu Filho amado, e nesse reino há luz. Então, quando a luz do Evangelho chega, nós começamos a enxergar tudo aquilo que não está funcionando como era para funcionar. E esse é o pontapé inicial da vida cristã, né? Nós cremos, aceitamos aquilo que Jesus fez, onde mais? Mas agora nos é proposto, como Romanos capítulo 6 nos diz, novidade de vida. Existe uma forma nova de nós andarmos agora. E o Evangelho é essa luz que vai mostrar como as coisas estão, para que nós possamos, como uma criança, aprender, sermos ensinados, instruídos pela palavra, pelo Espírito, por pessoas nos 5 dons ministeriais, por irmãos experientes, para que nós possamos agora caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. Então, essa luz é a palavra. E muitas vezes, algumas pessoas elas têm uma certa dificuldade no seu início de caminhada cristã, porque elas acreditam que assim que nasce de novo, tudo vai ser mudado instantaneamente. Então, aqueles desejos que ele tinha vai mudar instantaneamente, que agora ele não vai errar mais. E, na verdade, nós começamos a entender que a vida cristã, ela é uma caminhada, né? A própria palavra nos fala sobre uma caminhada proposta para a nossa vida. E nessa caminhada, assim como um bebê, nós vamos aprendendo, né? E a palavra diz que ela é o puro leite genuíno, né? E quanto mais nós aceitamos a palavra, quanto mais nós atentamos para ela, nós vamos começar a mudar, a entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, a compreender e a mudar a nossa forma de mentalidade, né? Essa transformação da mente, ela é tão importante na nossa conversão e posteriormente a ela, porque é justamente essa transformação de mentalidade, como Paulo nos diz, que vai nos permitir experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é uma caminhada, né? A primeira coisa que nós precisamos entender: fomos transportados das trevas para um reino do seu Filho amado. Nesse reino a luz é a palavra. E a luz vai mostrar para nós áreas, situações, coisas que nós precisamos mudar. E como bons ouvintes e bons filhos, nós vamos caminhar em direção a essas mudanças progressivamente na nossa vida. Esse desenvolver que o senhor propôs aí, eu me lembrei de algo, o versículo de Salmos, que fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra, no caso Cristo. Lâmpada, ela clareia de cima para baixo. Exatamente. E luz para o caminho. Isso. É a sua palavra. Ou seja, Cristo é as duas coisas. Só que Jesus Cristo no Evangelho citou, né? Vocês são a luz. Ou seja, agora quem nasce de novo conduz para o caminho que é Cristo. Exatamente. Poderoso essa ilustração, né? Tem um texto que eu gosto muito, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça, primeiro, trouxe salvação para nós por meio da fé. E a Bíblia continua no versículo 12, diz: educando-nos, ou seja, nos ensinando, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça nos salvou, e é essa graça agora que vai nos ensinar para que nós possamos andar nessa luz, iluminar o nosso caminho e mostrar às pessoas que ainda estão no escuro que existe uma luz, existe uma saída, existe uma mudança de vida e existe uma salvação eterna, para que as pessoas possam ser conduzidas. É interessante isso porque muitas pessoas que estão no mundo, elas não têm consciência de eternidade, né? Então, talvez elas ouviram falar que existe céu e inferno, talvez elas creem que existe Deus e algo ruim, né? Mas essa consciência de eternidade, ela vem quando realmente nós começamos a ouvir o Evangelho. E o que vai chamar a atenção das pessoas lá fora para serem atentas a esse Evangelho é a luz. E a luz vão ser as nossas atitudes, né?
o nosso evangelho vivido na prática. Uhum. E ao contrário do que muitas pessoas creem, nós realmente entendemos que depois que nascemos de novo, existe um novo estilo de vida. Algumas pessoas dizem que nós podemos nascer de novo e continuar na mesma vida, né, andando da mesma forma, praticando os mesmos atos, mas como você falou, primeiro não teria sentido, né? E nós vamos ver nesses textos que vamos comentar aqui nessa manhã justamente isso, né? Que a ideia de Deus, após o novo nascimento, é que nós possamos andar como Ele andou, é que nós possamos andar frutificando para toda boa obra, né? Com um propósito: viver esse evangelho, tocar a vida de pessoas, não somente nossa vida ser mudada, mas a vida de outros também. E até o texto que o senhor deu uma pincelada nele aí, é Romanos 12:2, que fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse mesmo texto, no início, ele fala: não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação da vossa mente. É interessante, porque a palavra conformar aí, tem algumas traduções que ela é amoldar-se, né? E literalmente no grego a ideia realmente é tomar a forma e ficar igual, né? E ficar igual, né? Então a Bíblia diz: olha, não tome a forma do mundo. Né? E quando Paulo escreve para a igreja em Roma ali, ele está escrevendo para pessoas que já haviam nascido de novo. Então ele diz: olha, você nasceu de novo. Então ele diz: não se amolde, não tome a forma, não fique igual ao mundo, mas transforme. Né? Transformar, a palavra lá metamorfose traz a ideia realmente de mudar uma condição, mudar uma concepção. Né? Era a mesma palavra usada, por exemplo, no grego para se referir à mudança de uma borboleta, de uma lagarta para uma borboleta, né? Uma transformação completa. Então a Bíblia nos convida, né? O Senhor nos convida a mudarmos completamente a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, para que não andemos igual ao mundo e assim possamos, vivendo a vontade de Deus, usufruir da vontade dele para a nossa vida. E esse versículo aqui, assim citado, essa questão de não se conformar ou não se amoldar, eu vejo que até o fato de hoje mantermos um casamento, por exemplo, confronta o molde que vem sendo trazido, né, para esses dias. Até quando a gente permanece em algo que não diz, não, isso aí é ser crente, isso é ser cristão, isso é revelar Cristo. É exatamente isso que é revelar Cristo. Porque quando você continua com o seu casamento, com a sua família, criando os filhos, em sujeição, né, como Paulo diz, a palavra, isso aí molda o novo caráter do novo nascimento e bate de frente com aquele molde que o mundo vem trazendo, né? Exatamente. Na verdade, né, eu gosto de dizer que a palavra ela vai servir como um espelho para nós, né? Então, quando a gente acorda de manhã e a gente se olha no espelho, o espelho vai revelar exatamente como nós estamos ali ao acordar, né? Na verdade, todo momento, mas quando nós acordamos, e quando a gente identifica que talvez o cabelo esteja assanhado, isso aqui não está tão bem, a gente começa a organizar, é isso que a palavra faz, né? E muitas vezes o espelho, ele vem para nos confrontar. Né? E a palavra, muitas vezes, ela vem para nos confrontar. Porque estávamos amoldados a uma forma de viver, e agora a palavra nos mostra um novo estilo de vida. E esse confronto é justamente o que vai fazer a gente experimentar, né? Fazer a gente experimentar, a gente entender o que precisa fazer. Né? E é interessante que você começou falando agora, porque a gente vê que nos últimos dias, assim como Paulo escrevendo para Timóteo disse que iria acontecer, ele disse que nos últimos dias, uma das características dos últimos dias seriam pessoas que levantariam mestres segundo sua própria vontade. Para ouvir o que para ouvir aquilo que eles queriam. Né? E hoje, com acesso à informação, ou com a facilidade que se tem de informação ser difundida, principalmente por meio da internet, nós vemos pessoas amoldando o evangelho às suas necessidades. Né? Então as pessoas dizem: não, o evangelho ele tem que ser um evangelho somente de paz e amor, não há confronto, não há mudança. Não, isso aqui não tem problema não. Nasça de novo, continue vivendo dessa forma. Ah não, mas família não é só mais entre o homem e a mulher. Você pode viver de todo jeito, afinal o que vale é ser feliz, né? E é interessante que as pessoas muitas vezes, por causa dessa necessidade de buscar coisas para se amoldar ao que elas querem, elas se esquecem de versículos, por exemplo, quando Jesus diz: olha, negue-se a si mesmo. Né? Eu vi uma frase esses dias, era mais ou menos assim: olha, se você
você pode viver segundo a sua própria vontade, fazendo tudo que você quiser. Agora, se você quiser ir para o céu, aprenda a negar a sua vontade e a fazer a vontade de Deus, né? Então, realmente, nós precisamos entender que, ainda que haja muitos mestres, muitas vozes, né? Existe uma voz que nos conduz à verdade, e essa voz é a palavra. E esse evangelho, muitas vezes, realmente vai nos tirar da posição de conforto, para nos levar a viver uma vida santa, justa, piedosa, como nós citamos aqui em Tito, né? Essa forma de vivermos, ela deve ser sensata, justa e piedosa, né? Efésios 4, no versículo 1, ele vai nos orientar mesmo a viver de modo digno do chamado que recebemos. Então, existe uma maneira digna de vivermos, né? Existe uma forma esperada por Deus, e essa forma muitas vezes realmente vai bater de frente com aquilo que nós achamos. Eu lembro na aula do Rema, que se eu não me engano foi com o senhor mesmo. O senhor deu um exemplo dos monges lá que subiam numas pedras, ficava lá em cima e tal. Aí, às vezes, essa visão de santidade que tem-se é essa. Não, o camarada tá ali separado completamente desse ambiente. Isso. E tá só lá, ele é santo. Mas, na verdade, ser santo é andar em justiça. Isso. Andar em amor, praticar o amor. Verdade. Aí é uma complicação que às vezes o camarada se distancia muito do conceito, da visão de intimidade, que na verdade Deus, do princípio até o fim, quer ter intimidade com o homem. É interessante que a ideia, né? Quando a gente vê Jesus chamando os 12, por exemplo, Jesus diz, olha, ele passou a noite orando, chamou os 12, aí chamou para, primeiro, estar com ele, depois os enviou a pregar e os deu autoridade. O princípio do evangelho é estar com Jesus, né? A ideia de Deus para o homem sempre foi relacionamento com ele, e é justamente esse relacionamento, o estar com ele, que vai nos fazer temer a ele, e porque tememos ao Senhor, vamos andar em obediência, vamos andar em santidade, e vamos entendendo na palavra que santidade não é se isolar, né? Como você falou, Paulo diz assim, olha, se você quiser não conviver com pessoas que são enganadores, dissimuladores, né, roubadores, tal, eles, olha, isso seria impossível, porque você teria que sair do mundo, né? Mas, então, a gente precisa entender que o caminho do evangelho proposto para nós é justamente andarmos em santidade, temendo ao Senhor, dominando a carne, obedecendo a palavra, mas fazer isso no meio, né? A Bíblia diz que nós devemos brilhar no meio de uma geração corrupta e perversa, né? Então, é no meio, é junto, é nesse mundo. É junto sem ser amoldado, corromper, sem se corromper. Né? Esse é o nosso desafio, né? Isso é aquilo que Deus tem proposto para nós. E isso é possível, pastor? Parece muitas vezes uma utopia, né? Nós falarmos disso. E parece ser antiquadro falarmos sobre andar em amor, sobre praticarmos princípios, sobre seguirmos princípios de família, né, como estávamos falando aqui. Mas isso é possível quando nós estamos tão íntimos do Senhor e da palavra que nós vamos nos parecer com Ele. E esse conceito de santidade aí que eu comentei, muitas vezes até entra para o fato da pessoa não ter mais motivos assim de... Não, eu sou cristão agora, eu não posso ser alegre com, um exemplo, assistir um filme, fazer uma festa, fazer isso, fazer aquilo, o camarada vira uma carranca. Não pode rir, não pode isso, não pode aquilo, vira um legalista, na verdade, né? Aí, muitas vezes, deixa de ter uma vida, porque do mesmo jeito que Deus, ele quis, né, ter essa comunhão, esse acesso, ele disse, agora é como se vocês que nasceram de novo fossem aqueles que reconciliassem o homem com Deus. E como Exatamente. É que vai reconciliar se o camarada tá aquela carranca? É interessante isso, porque assim, Jesus é o nosso maior referencial, né? E Jesus era uma pessoa que ele vivia no meio de todo mundo, né? Literalmente. A ponto das pessoas questionarem, rapaz, se esse cara fosse filho de Deus, ele não andava com aquele povo ali, não. Mas lá em João capítulo 17, quando Jesus está orando, né? Ele sabe o que está indo para a cruz, ele sabe o que vai acontecer, e ele começa a interceder ao Pai pelos discípulos, né? E por todos aqueles que ainda haveriam de crer, né? Que vão vir. E ele diz assim, Pai, eu sei que como o mundo não me amou, não vão amar eles.
mas contudo não os tire do mundo. E parece ser uma coisa completamente louca, né, rapaz? O mundo não ama, eles não vão ser amados, eles vão ser perseguidos, mas a oração de Jesus é: Senhor, não tire eles do mundo. Porque é justamente o estar sem ser mundo, estar no mundo sem ser mundo, que vai tocar a vida das pessoas. Afinal, o negócio de Deus são vidas, né? E o plano de Deus são vidas. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, disse: rapaz, já parou para pensar como seria maravilhoso se após o novo nascimento a gente já fosse arrebatado? Cada um subisse para o céu. Rapaz, seria algo poderoso. Exato. Né? Mas se estamos aqui, temos um propósito. Se fomos chamados para viver em novidade de vida, tem um propósito. Esse propósito envolve alcançar pessoas, reconciliar o mundo com Deus. E isso é possível porque nós estamos vivendo, estamos sendo referencial para eles. Né? Tem pessoas, por exemplo, que dizem assim: não, me converti e agora não vou mais na festa da família, porque alguém lá vai beber. E é interessante que, claro, nós precisamos ter o cuidado, né, de vivermos Salmos capítulo 1. Ninguém vai estar no meio de um bar cheio de cachaça, mas numa família... Mas numa festa familiar, eu preciso demonstrar Jesus para aquelas pessoas, né? E o fato de, mesmo eu estando ali, mas não, talvez, praticar as mesmas coisas que algumas pessoas estão praticando, já vai me diferenciar daquelas pessoas. O senhor falando isso, eu lembrei de algo que aconteceu essa semana mesmo. Eu estava num lugar, eu cheguei lá e tinha de outro podcast lá, aí o camarada ia fazer, só que o que ele faz é um negócio de resenha, lá tem umas bebidas e tal. Eu fui ver o estúdio lá com o menino. Sim. Aí ele fez: olha, tem uma dosezinha? Aí eu disse: não, dessa daí eu não bebo mais não, só bebo da fonte d'água da vida. Aí ele olhou assim, ficou pensativo, aí depois ele entendeu, né? Mas não precisou brigar com o cara, claro, debater, numa forma assim, até de brincadeira, né? Falei, é bom senso, né? Na verdade, a gente precisa entender, né, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós estando cheio do Espírito, nós vamos saber até onde nós devemos ir, né? Como nós vamos nos posicionar, o que vai causar escândalo para o Evangelho, o que vai trazer um dano para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, né? Mas essa é a nossa caminhada. E como o senhor deu início ao versículo aí de Efésios, ele fala em comportamentos, né? Exatamente. Ele fala no 2, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Ele mostra que tem comportamentos que o novo nascido, né? Isso aqui eu cito até um exemplo que até minha menina às vezes ela diz: o senhor só fala disso. Como é que a gente vai esperar abrir uma fossa e ter uma pepita de ouro dentro? Não. Só vai ter... O que não deve. Quer dizer, aí, o que deve para aquele lugar. Né? Mas... Aí a mesma coisa, a gente querer esperar isso aqui do mundo. Exatamente. Não tem como. Não. O mundo está morto e a Bíblia é clara que diz: jaz no maligno. Isso. Aí com isso aqui, para nós que nascemos de novo, é um não se conformar e começar a viver dessa forma para praticar isso e andar segundo isso. Exatamente. Ele diz, como você falou, né? Vivam de modo digno. E aí ele diz, ele vai começar a partir do versículo 2 justamente falar sobre comportamento. E isso é interessante, ele fala sobre sermos humildes, amáveis, tolerando, né? Ou seja, suportando, sendo andando em amor uns para com os outros, fazendo o possível para mantermos a unidade, andarmos em paz, né? E é interessante porque todas essas citações falam de comportamento, como você falou. Então, a vida cristã, ela é revelada não somente por aquilo que nós falamos, mas principalmente por aquilo que nós fazemos. Exato. Quando a gente olha para Timóteo, né, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que as características dos últimos dias para o mundo seriam pessoas egoístas, avarentas, amantes de si mesmo, né, caluniadoras. E ele vai citando ali, em 2 Timóteo capítulo 3, todas aquelas características de comportamentos. E nesse texto aí que o senhor citou, ele fala: o amor de muitos esfriará. Esfriará. Aí esse amor, pelo menos no meu entender, quem tem um amor é quem nasceu de novo. Então, pessoas que nasceram de novo, elas podem, com o tempo, por não estarem conservando a salvação, conservando a vida cristã em obediência,
se inclinarem para andar segundo a carne, Uhum. a ponto de aquele amor que está dentro dele não ser mais vivenciado, E essas outras características, como o Senhor tomarem lugar tomaram lugar e o Senhor separou, né? Para os ímpios, né? para os ímpios. Aí, esse começo do versículo, ele fala isso, do amor. Então, eu acredito que esse amor que ele está se referindo é por falta dessa perseverança, como o Senhor citou. Exatamente. E desse zelar, né? Desse temor pela palavra e tal. A pessoa vai se tornando, não Isso. se amoldando, né? A Deus, mas se amoldando ao mundo. Né? E essa luta constante sempre vai existir entre a nossa carne, que ainda não foi convertida, só vai ser transformada no dia do arrebatamento, o corpo de glória, com o espírito recriado. Né? E é justamente com a mente que a gente decide a quem obedecer, ou a carne ou ao espírito. E 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor do tipo de Deus, né? Ele também começa a falar sobre comportamentos. O amor não é egoísta. E se a gente fizer um contraponto entre 1 Coríntios 13 e 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai ver justamente o que Deus quer e o que Deus não quer, né? E aí ele vai falar sobre o amor, não busca seus próprios interesses, o amor não é egoísta, o amor Tudo não se suporta. ufana, não se soberbece, tudo crê, tudo suporta. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que andar em amor, que é obedecer a palavra, que é frutificar no Espírito, que é ser espiritual, que é andar em amor, tem justamente, ou envolve justamente, comportamentos, atitudes. E nesse né, versículo ações. aí, o comecinho dele diz que ainda que eu entregue meu corpo, alguma coisa assim, ou fale em línguas e tal, e profetize e tal, se não tiver amor, nada seria. De Isso nada é como adianta. um sino batendo e tal. Ou seja, em outra palavra, ele está dizendo, olha, você pode fazer isso tudinho, mas se não tiver amor, é só zoada. Exatamente. É só barulho. Resumindo, é porque Paulo não era verdade. nordestino, né? Você deve ter dito, é só zoada. Mas é interessante isso, né? Porque quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê homens que eles entregaram suas vidas pelo evangelho, né? Os próprios 12 morreram dessa forma, entregando sua vida pelo Senhor. E a gente, na verdade, 11, né? Um entregou se pro perdeu no dinheiro, meio do né? caminho. Mas a gente vê que mesmo fazendo coisas, mesmo falando, né? A ideia ali do som do sino sendo produzido, né? Mesmo falando, mesmo vivendo, o que vale para Deus é o que motiva isso, né? Qual é a intenção disso? A gente tem um exemplo, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel vão oferecer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus não se agradou nem de Caim nem da sua oferta. Então, percebe que o fazer é importante, mas a motivação do que eu estou fazendo, ou o que me leva a fazer aquilo, para Deus também é importante. É até mais importante do que Do o que ato. o ato, Porque né? até Jesus tem um versículo que ele fala: se tiverdes alguma coisa contra o seu irmão e Isso. vir trazer uma oferta, Lá em Marcos. deixa a oferta, Isso. volte, se reconcilie para depois você Exatamente. vir fazer. Né? Tem Então, essa grande importância, né? Então, a gente vê como para Deus andar em amor, que é a realidade do novo nascimento, né, que é aquilo que fomos chamados para andar depois que nós nascemos de novo, como vimos aqui, o quanto isso é importante, né, porque a nossa vida em obediência vai respaldar as nossas palavras, vai respaldar aquilo que fazemos. Como ele diz aqui em Efésios 2, nós estávamos mortos. Né? Nós estávamos mortos. Eu posso citar aqui Efésios 2. Ele diz assim, ó, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Esse comando, é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, ainda hoje, as pessoas estão vivendo assim, né? Obedecendo a essa influência espiritual das trevas, né? Na desobediência, vivendo segundo somente sua carne. Aí ele diz que todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Ou seja, nós andávamos segundo a nossa carne, andávamos fazendo segundo aquilo que nossa mente desejava, debaixo de uma influência espiritual das trevas,
Porque, como ele mesmo diz, nós estávamos mortos. Ele diz que por causa disso nós estávamos destinados à ira. Éramos merecedores da ira de Deus, do juízo de Deus sobre a terra. Mas ele diz que Deus, sendo tão rico, nos amou ainda estando mortos, mas nos deu vida. Então percebe que agora nós recebemos a vida. Agora nós fomos resgatados. Não estamos mais mortos. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Né? E essa vida de viver para Deus envolve justamente vivemos de uma maneira digna. Colossenses 1:10 diz que devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, Deus está nos propondo, olha, você morreu, acabou. Você era desse jeito, você andava dessa forma, mas agora, não. Agora existe uma forma nova de viver, agora existe uma vida que eu tenho para você. E assim, até dando um exemplo daquela armadura, né, que fala em Efésios, ele mostra que é para se revestir com couraça da justiça, capacete da salvação, com o evangelho da paz e tal. Um exemplo assim, para que todos entendam, né, que a gente vive num mundo jamais de jogo, de tecnologia. Sim. No joguinho, quando tem um boneco lá, o cara começa, o boneco tá só com a roupa de baixo, aí começa, bota uma peça, bota outra, vai revestindo o boneco. Aí, isso aí que eu tô falando, no sentido de que é como se a gente tivesse feito aquele boneco, sem nada. Quando a gente chega em Deus, a gente recebe essa armadura, mas só que, agora não se conformando, não se amoldando com a armadura velha, exatamente, a gente começa tirando e começa, sei lá, se vestir adequadamente. Isso. Porque tem até um versículo, né, que cita, voz para mulher, mas a gente pode levar para homem também. Vós, mulheres, se vistam dignamente como convém às santas. Exatamente. Até eu me lembrei de uma pregação antiga do pastor Silas Malafaia, que ele diz: as irmãs vêm para a igreja com o decote no umbigo e sem seu tião. Deixa seu tião em casa, aí sai mostrando tudo. Uma pregação bem antiga que ele fala isso. Aí hoje, a gente tem que viver não com legalismo, mas a gente tem que ter consciência, tem que ter até senso, bom senso, no caso. Para isso também. Claro. Porque até, não sei se o senhor chegou a ver, às vezes o povo faz música brincando com isso e tal, que o cara fez, o pastor vai pegar com a calça pirulito, não sei o que. Eu já vi, já. É tanto para homem como para mulher. Exatamente. Porque, assim, como esse versículo trata aqui, vocês estavam mortos e viviam assim. E como a gente sabe que, como o senhor bem falou, a gente decide na mente, né? Isso. A quem obedecer, a quem servir e tal. E como a gente estava morto, tem coisas que, junto com essa natureza morta, a gente vai ter que vencer. Isso. E um exemplo, o camarada tá sofrendo na área de pornografia. Sim. Aí chega na igreja, as mulheres estão desse jeito. Mostrando tudo, apertando tudo. Ou então a mulher também, que hoje, tanto o homem como a mulher tem esse problema. Claro. Também não briga com isso. Aí chega lá, tá o irmão todo acochadinho, tal. Aí é uma questão de senso. Isso. Porque se não tiver o amor, no sentido do congregar, porque o congregar é estimular um ao outro a praticar o amor. Isso. A Bíblia é clara nisso. Aí se não tiver esse cuidado, esse amor, não adianta. Eu não, como o senhor conhece um pouco, eu falei pro senhor, não gosto de arrudei, né? Sim. E não adianta o camarada estar enfiado os 10 dias da semana, só tem 7, mais 10 para exagerar um pouquinho. Os 10 dias da semana dentro da igreja, você está fazendo o irmão pecar. Isso. E Paulo, ele é ferrenho até nisso. Ele diz, se eu comer carne e escandalizar meu irmão, eu deixo de comer carne. Exatamente. Por amor a ele. Isso. Não que seja legalismo ele comer, claro, no sentido de seja pecado ele comer carne, mas pecado é ele fazer o irmão pecar. Isso. Aí esse tipo de coisa, de comportamento, às vezes vai... tem o versículo, né, que Jesus fala, vocês com o mosquito deixa passar o camelo. Isso. Às vezes é o contrário, com o camelo e deixa passar o mosquito, porque essas coisinhas pequenininhas, aí vai entrando, daqui a pouco tá moldado ao sistema do mundo. É verdade. Sabe,
nós vivemos em um tempo que realmente nós temos que colocar muita força, estarmos muito atentos para nós não entrarmos em, vocês vão entender a expressão que eu vou usar, modas gospels. Exatamente. Né? Então, a gente vê muitas coisas e eu entendo que os métodos podem mudar de acordo com o tempo. Então, a forma que se pregava há 200 anos atrás era uma. Até porque não tinha no sentido, pronto, Jesus ilustrou muita coisa com o que tinha naquele tempo. Exatamente. Hoje a gente pode ilustrar com o que tem Então, hoje. os métodos, eles podem mudar. E Eles o vão alcance mudando com o tudo. tempo. Né? A forma de linguagem. Há 60 anos atrás, não vou nem tão longe, 50 anos atrás, 30 anos atrás, falar que daqui a gente poderia estar falando e alcançar o mundo todo de uma vez só, seria algo impensável. Né? Então, os métodos podem mudar. Né? A forma de fazer pode mudar. A linguagem, ela pode até ser adaptada para um público específico. Para facilitar. Para um contexto específico. Né? A gente não precisa pregar usando palavras rebuscadas. Né? Nem a gente vai estar usando latim ou grego em toda pregação da igreja, porque não vai alcançar as pessoas, né? Nem num podcast como esse. Os métodos podem mudar, mas os princípios não. Né? Os princípios da palavra, eles não podem ser negociados. Tem coisas que a gente não pode entrar na onda. Exato. Né? Não, mas é porque todo mundo está fazendo, toda igreja está fazendo, não, todas as pessoas estão andando assim. Não, mas é porque todo mundo está fazendo assim. Pois é. Mas será se isso fere algum princípio da palavra? Eu já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, né? Eu já ouvi isso também. Então, a gente precisa estar muito atento nesses dias, sabe? Porque o falso, ele hoje se parece muito mais com o verdadeiro do que se parecia há muito tempo atrás. Hoje você vai numa loja e vai comprar uma roupa, eles conseguem falsificar tão bem aquela roupa, aquele calçado, que você fica tentando, rapaz... Será que é? Será que é? Será que não é? Né? As etiquetas, a costura, tudo. Né? Então, e assim com relação à palavra. Né? A gente vê muita coisa, muito ensino. Eu gosto de dizer que o coach, ele não é um sexto chamado ministerial. Né? Isso. Só existe 5. Deus não colocou um coach para ser um chamado ministerial. Né? A gente precisa ter esse cuidado para que a gente não possa se amoldar tanto a coisas naturais que parecem certo. Tem aparência de piedade, né? mas não são. Né? Então, esse é o desafio do nosso dia a dia. Né? Você citou o caso de roupas. Né? Isso é bem delicado, porque a gente até entende quando alguém nasceu de novo há pouco tempo, que ele ainda está aprendendo processo, né, nesse processo de transformação, né? De mudança, Jesus de renovação disse, né? da Venha mente. como você está, mas Isso. conheça a verdade, a verdade, e a verdade vai te libertar. É. Ela vai, enquanto você vem e ouve, ela vai te transformando, ela vai te mudando, né? Mas a gente realmente vive tempos de desafios. E a gente precisa entender que os princípios não podem mudar. Né? Nem sempre isso vai... como é que eu posso dizer? Nem todos vão concordar com isso. Nem se agradar também. Nem se agradar, essa era a palavra que eu queria encontrar. Nem todos vão se agradar disso, mas isso não muda o Evangelho. Né? O Evangelho não mudou porque os tempos são modernos. Né? Então, a gente não pode acrescentar a Bíblia, nem tirar, nem pegar ela para tentar dar um jeitinho no pecado de estimação, naquilo que a gente quer fazer. Isso né? que o senhor está falando, e muitas pessoas que pregam, até por internet e tal, usando versículos para comprovar algo que eles vivem. Isso. Mas não, parece que eu vi até uma ilustração do pastor ele dizendo, às vezes a gente esquece que a gente é o barro e Deus é o oleiro. Parece que a gente pega Deus, olha, a gente aqui agora Exatamente. para ficar igual a mim. Mas não, é o contrário, a gente esquece que tem que se moldar, usando mais uma vez o versículo de Paulo, né? Tem que se moldar a Deus e não o contrário, né? É porque, como a gente falou, né, nos últimos dias as pessoas levantariam mestres para seguir seu próprio ventre, seus desejos. E isso trouxe essa relativização para muitas coisas. Então, eu sempre gosto de dizer na igreja, rapaz, você precisa ter cuidado com o que você está ouvindo. Né? Porque hoje, nós somos... Hoje não, sempre. Ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Então, com o acesso que nós temos à internet e à comunicação, eu posso colocar aqui no YouTube qualquer coisa
Eu quero ouvir encontrar falar gente disso, né? justificando qualquer coisa que eu queira. Né? Então é interessante isso, porque a palavra, ela não muda. Né? Isso é tão sério quanto uma batida de trem, como dizia o pastor Bud. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado mesmo, sabe? De não negociar. E uma das coisas que vão nos ajudar é congregar. Porque eu certa vez ouvi alguém dizendo o seguinte: rapaz, as pessoas hoje dizem assim, não, mas eu posso congregar de casa. Eu coloco no YouTube e assisto uma ministração que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas já parou para pensar que muitas vezes de casa a gente só escuta o que a gente quer? Né? Eu às vezes um dia pregando assim, rapaz, coloca lá a maioria das pesquisas na internet, né? Como ter a vitória, como isso, como aquilo, 5 passos para isso, 5 passos para conquistar aquilo, né? Mas quantas vezes a gente está procurando lá no YouTube como andar em amor, né? Renuncia o pecado. Não tem não. Né? Eu acho que nem tem. Se achar é o mínimo os vídeos. Se você pegar os vídeos sobre isso que tenham na internet, você vai ver que as visualizações certamente são bem menores do que aquelas que digam, você pode ter o que você diz, né? É uma verdade? Mas se a gente não ensinar como, a pessoa vai ficar falando, não vai ver resultado. Vai criar um Deus para si. Exatamente. Porque Deus não é apenas um boneco de barro, um boneco de gesso. Deus é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar diante de Deus. Aí tem gente que começa a criar ídolos no sentido de, não, eu tenho que me dedicar para ter uma situação financeira melhor. Pronto, aí se ela se dedica a isso e esquece o principal, que é Deus, família, ministério, o camarada vai para aquilo e acabou-se. Eu vi uma frase já há alguns anos, diz assim: o maior fracasso de um homem é ser sucesso naquilo que Deus não prioriza, né? Que Deus não chamou ele para fazer. Que Deus não chamou para fazer. Então, é interessante isso, porque essa inversão de valores, esse entendimento, essa busca, essa se expor ao Espírito sem reservas, né? E dizer assim, rapaz, trate comigo aquilo que o Senhor quer. Eu nasci de novo, eu sei que tem toda essa vida aqui para mim viver, agora eu quero. E aí é onde você vai deixar o Espírito Santo te ensinar, te usar pessoas para te ajudar, para te orientar, para que você possa crescer. É isso que vai fazer resultados, né? E não inverter valores. E essa facilidade que o senhor citou, de certa forma, ela é benéfica para o camarada ter acesso. Isso. Mas ela está piorando muita coisa. Porque, por exemplo, até para ler um livro, às vezes o camarada não lê mais. O camarada bota para ouvir. Isso. O camarada vai ouvir um áudio de uma pessoa falando normal, aí acelera o áudio. Coloca na velocidade 2. Aí tem surgido muitas doenças até psíquicas em relação a isso. Porque o cérebro tem um padrão, uma velocidade e tal. O camarada acelera, o cara vai ficar com o juiz acelerado, né? Aí, é verdade. Uma coisa que leva a tudo isso que a gente estava comentando é a falta da leitura da Bíblia. Isso. Porque na Bíblia não diz, João casa com Maria, fulano, vá para aquele lugar, para isso, para aquilo. Não. Porém, ela dá direcionamentos de vida para a gente. Exatamente. E esse direcionamento a gente pode levar até para aquela parábola que Jesus fala do homem que construiu a casa na rocha. Isso. Aí esses direcionamentos vão fazer com que a gente esteja firmado nessa rocha. Aí vai vir coisa, e a gente está firme. Isso é tão interessante que a primeira vez que eu estive no Rema, lá em Tulsa, eu vi o pastor Reagan ministrando sobre estar firmado na palavra, né? E ele sempre dá esse exemplo. E ele pegou a Bíblia dele, né? Sem ser digital, pegou a Bíblia dele, colocou no chão e colocou os 2 pés em cima. Disse, a gente precisa estar tão fincado nessa palavra que as coisas vão vir e a gente não vai nem para um lado nem para o outro, né? E isso só é possível, primeiro, lendo a Bíblia. Se a gente não tiver intimidade com a palavra, com a leitura, a gente pode até ouvir em áudio, mas a gente precisa estar se alimentando dela. A gente precisa dar tempo ao Senhor, né? Investir tempo. Nós, lá na igreja, temos um projeto de 100 dias imersos, né? Que nós começamos há algumas semanas, para justamente lermos a Bíblia inteira em 100 dias. E aí tem um plano de leitura no aplicativo, nós vamos seguindo ali. E é interessante porque é um desafio. Porque a gente pode até começar bem empolgado, né? Eita, vou. Mas a constância
é o que vai nos manter firmes. Ou o livro de crônicas, né? É. Toda vez quando chega no livro de crônicas, Verdade. tem que botar a força triplicada. Pois é. E aí, é justamente, né? Eu tava aconselhando alguém esses dias. Eu disse assim, rapaz, perseverar é continuar quando a motivação acaba. Uhum. E perseverar é justamente ficar firme quando eu estou sem vontade nenhuma. Quando não tenho vontade. Desculpa. Pode beber água. Pode cortar. O livro de crônica, quando chega nele, o camarada não vai. E perseverar é justamente isso, né? É você permanecer firme quando a motivação acaba. E é interessante porque Deus sempre vai nos chamar para perseverarmos. Eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção. Assim, olha, a Bíblia não é um livro de motivação. Uhum. A Bíblia é um livro sobre perseverar, Uhum. sobre perseverança. Porque a motivação, muitas vezes, ela vai estar baseada a algo momentâneo. A um sentimento, a uma empolgação natural. Mas e quando a empolgação passa? Aí o camarada É? tem que... É aquela história, o cara tá lá na igreja e ouve aquela palavra, se alegra, vou fazer. Mas e quando a segunda-feira chega, que não tem aquele ambiente, que não tem aquele grupo de música lá conduzindo a gente, que não tem aquela palavra, que não tem aquela administração? É ele entender, rapaz, eu não estou sentindo nada. Não tem nada exterior me favorecendo, mas tem algo dentro de mim. Uhum. Eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo, Deus está dentro de mim. Né? E essa consciência de conhecer quem Deus é, vem pela leitura da palavra, vem pela oração, por uma vida consagrada, está sempre ouvindo, está congregando, né? Está envolto com pessoas que realmente vão nos conduzir para essa vida. E é isso que nos ajuda a crescermos, dominar a carne, porque vamos estar mudando a mentalidade e assim agradando ao Senhor. É interessante que Paulo diz algo interessante lá em Efésios 4, quando ele vem falando ali a partir do versículo 15, ele diz, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então perceba que ele diz, eu aprendi. Se ele aprendeu, é porque ele não sabia. Uhum. E ele Então, ele precisou perseverar, né? Perseverar. Essa é a chave para uma vida cristã de sucesso, né? Uhum. É perseverar na palavra, perseverar em oração, perseverar na leitura, perseverar no congregar. Quando a vontade não dá, eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, imagina que você é uma criança e você está doente. E você precisa tomar uma injeção ou aquele remédio que é bem amargo. Rapaz, o pai e a mãe, ainda que a criança não queira, vai ter que dar. Por quê? É necessário. Né? Vontade tem? Não estou com vontade de tomar. Mas é sem vontade. De tomar um negócio ruim daquele. A vida cristã ela não pode estar baseada em uma vontade natural. Exato. Ela precisa estar baseada em uma decisão. Peraí, eu nasci de novo, eu sou filho, agora tem uma vida para eu viver. As pessoas às vezes dizem assim, mas pastor, por que é que o senhor não fica entristecido com isso ou com aquilo que fizeram, falaram, deixaram de fazer, o que a pessoa não fez? Eu gosto de dizer assim para ela, rapaz, eu entendi o que Deus me chamou para fazer relacionado a isso aqui. Então, eu não vou olhar para nada que me tire. E esse é o nosso desafio, né? Isso aí que o senhor falou agora, eu uso assim no sentido de vida até. Muitas vezes eu vou fazer uma coisa e quer vir pensamento, não, e ontem, e amanhã, e não sei o quê. Só que o ontem, a gente não tem como voltar. A gente tem que viver o agora. Exatamente. Aí, se a gente for ficar, não, fulano falou isso há 10 anos atrás, fulano fez isso há 50 anos atrás, e o hoje? Isso. Deixa de viver o hoje, e o amanhã não tem, se a gente não criar agora no hoje, vai viver o quê? É verdade. Porque aquilo que vamos ter no futuro é fruto do que fazemos agora, Exato. né? Nas nossas plantações agora. Em todos os aspectos, até na questão, todo esse conjunto que o senhor citou, leva aquilo que a gente falou, intimidade. Isso. Que Deus fez desde o princípio. Eu vi até alguém falando, foi uma frase, Lázaro, ele não era nenhum ministro, não foi chamado como discípulo, não andava como Jesus, mas ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Ele era amigo de Jesus. Era amigo. É verdade. Ele tinha intimidade com Jesus. E tanto Verdade. Jesus chorou tal, e ressuscitou. Depois ele morreu, claro, mas só Sim. que foi mostrado que a intimidade Isso. é algo que tem muito valor. Isso que você falou é interessante, porque quando a gente olha para... A Bíblia diz que
grandes multidões seguiam a Jesus. Então, assim, não eram 4 pessoas, além dos 12, não, um ou outro, né? Curioso, não, grandes multidões. Aí é interessante porque dentro de grandes multidões, Jesus separou primeiro 70, né? Para fazer algo. Depois ele enviou os 12 com propósitos específicos também. E mesmo entre os 12 tinha 3 que viram, mais perto, né? que viram coisas, que provaram de coisas que os outros 9 dos 12 não provaram, que os outros 70 não viram, que as multidões não viram. E eu parava para perguntar, mas Senhor, por que é que Pedro, Tiago e João viram coisas que os outros não viram? Por que é que quando o Senhor foi para tal lugar, eles foram contigo? Por que é que quando o Senhor estava no Getsemane, eles estavam contigo, né? Por quê? E Deus me disse, porque eles tinham relacionamento. E eu perguntei, mas Senhor, então quer dizer que Jesus dava mais oportunidade a eles? E eles não. Eles criaram aquilo. As atitudes deles criaram aquilo, né? E o interessante dessa história toda, tem um texto lá em Mateus, capítulo 18, se eu não me engano, que Pedro é inspirado por Deus para dizer que Jesus era o filho dele. Mais adiante, ele é influenciado pelo diabo para dizer, não precisa morrer não vá não, né? E o próprio Jesus repreende ele. Mas é interessante que Jesus não repreende o fato dele falar, né? Às vezes a gente diz, rapaz, Pedro era muito afoito, Pedro era aquele cara... Não teve um que não deu mais trabalho. Que não deu mais trabalho. Mas vê que coisa interessante, mesmo tendo uma personalidade assim, Jesus não repreendeu Pedro por isso. Jesus repreendeu o que ele falou. Isso mostra que Pedro tinha liberdade com Jesus de se posicionar e falar algumas coisas. E isso só vem por relacionamento. Até na questão da transfiguração mesmo. Isso. Que tava tendo lá Moisés, Elias e Jesus, e Pedro disse, olha, não é bom a gente fazer umas barracas aqui não, para ficar todo mundo aqui. Aí Deus disse, Pedro, cala a boca aí, escuta meu filho. Escuta o que ele diz. Mas é interessante, né? Como o relacionamento nos permite desfrutar de coisas, né? E também coisas. Em outro texto também, na questão da lavagem de pés, que Pedro diz, não vou deixar você lavar meu pé não. Aí Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comunhão comigo não. Ou seja, mais uma vez a questão da comunhão. Isso. Aí a ponto de Pedro querer tomar um banho. Não, vou dar o banho logo todo. Até nesse versículo a gente vê essa questão da comunhão. A questão da própria ceia em si, que foi após isso, foi também um ambiente de comunhão. Porque nessa fala Jesus estava dizendo a comunhão, mas estava mostrando que depois na ceia era comunhão também. Exatamente. É muito importante é tão interessante essa questão da ceia que você falou, né? Trazendo a ideia de comunhão, de andar em amor. Que quando a igreja de Corinto começa a celebrar a ceia de uma forma desordenada, né? Se a gente lê o capítulo 11 todo de 1 Coríntios, a gente vai ver que quando Paulo escreve ali para consertar as coisas que estavam acontecendo de errado naquele lugar, ele diz, olha, vocês se reúnem, cada um leva suas coisas, celebram, não esperam um com o outro, não andam em amor uns com os outros, deixam outros com fome, para ver o quanto para Deus comunhão é importante, né? Relacionamento, estar junto. Tem um texto lá em Provérbios que diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Então, a ideia de Deus é vivermos em comunhão, né? E isso talvez desse outro podcast. Andar em comunhão não é somente sair para comer. Às vezes a gente cria aquela ideia cristã, né, contemporânea. Rapaz, vamos ter um tempo de comunhão depois do culto. Aí a ideia, não, vou sair com os irmãos para comer. Né? Mas comunhão é uma via de mão dupla, né? É um relacionamento entre duas pessoas onde algo sai de mim para tocar a tua vida e algo sai da tua vida para me tocar. Esse tempo que nós estamos tendo aqui de comunhão, conversando da palavra, coisas que eu estou falando está te acrescentando e coisas que você já falou me acrescentou muito. Então, comunhão é isso. É se doar um pelo outro, né? E aí quando Paulo vai corrigir a igreja relacionado a esse momento tão importante da ceia, ele diz, olha, rapaz, vocês precisam andar em comunhão, porque se vocês
não discernirem bem o corpo de Cristo, que é a comunhão, que é a comunhão, que é andar em amor uns com os outros, vocês estão trazendo condenação para vocês mesmos. Aí o povo diz, não, se você estiver pecando, né? Se estiver pecando, você não tá em pecado, e aí, não pode ser. Esse entendimento, né? É de alguma forma pecado, não está presente na comunhão? É, mas se a gente não entender todo o contexto, a gente vai talvez trazer um jugo para as pessoas. Legalismo. Um legalismo que não existe. Exato. Né? Por isso que é tão importante o entendimento da palavra, essa compreensão dentro de contextos, em como aquilo está sendo aplicado, para que a gente não possa ser enganado. Eu lendo o livro de Gálatas essa semana, eu vi algo que me chamou a atenção, que Paulo diz, pelo conhecimento de Cristo, eu recebi essa graça. Aí, que é aquele texto que ele fala que recebeu do Senhor. Sim. Só que eu, meditando, eu vi que ele estava se referindo que recebeu essa graça, não como se, no meu ver, né? Não como se Cristo chegasse e dissesse, olha, Paulo, é assim, 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 assado. Mas pelo fato dele entender essa questão de comunhão, a graça em si, ele entendeu e recebeu de Cristo. Muito esse entendimento. Eu vi dessa forma, Leno. E esse entendimento, quando ele chega para nós, rapaz, a gente começa a viver a liberdade que Cristo conquistou pra gente. Porque muitas vezes, eu já fiz parte de muitas igrejas em si, e tem muitas coisas que a gente vai passando o tempo. Tem coisas que é por falta de chegar, né? O entendimento. Mas tem coisas que o camarada diz, oxe, que doidice, que é isso que eu fazia? Na verdade, eu não tava... É igual o filho pródigo. O mais velho, ele disse, eu trabalhei como um escravo pro Senhor esse tempo todo. Eu sei, ele não entendeu o que, ele tinha. E a gente vivendo assim também. Mas quando a gente vai conhecendo assim esse entendimento de Cristo, da graça, aí a gente vai vivendo realmente livre, não com igual Paulo fala, né? Não usando da liberdade da graça para pecar, mas usando a liberdade que tem em Cristo para viver esse novo estilo de vida. Exatamente. É uma coisa muito... É interessante porque nesse texto aqui de Efésios 4, 22, ele meio que resume tudo aquilo que a gente está falando até aqui, né? Ele diz, livre-se da antiga natureza, do seu velho modo de viver. Então, livrar, deixe. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criado para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, vê que coisa interessante, ele diz, revista-se, renove seu pensamento, né? Ande segundo sua nova natureza. Ela foi criada. Olha que coisa interessante. Ele não perguntou se a gente queria. Ele disse, olha, essa nova natureza que você recebeu quando você nasceu de novo, ela foi criada para ser assim. Verdadeiramente. Ela foi criada para verdadeiramente andar em justiça e santidade. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, ele nos chamou para andarmos nesse reino. Voltando lá para o primeiro texto que a gente começou lendo, em Colossenses 1,13, nos trouxe para o reino. Nesse reino há justiça. Nesse reino é um reino de paz. Esse reino é um reino de alegria. Então, justiça está ligado com santidade. Então, vivermos dessa forma é algo que nós somos criados para viver. Não é uma... É uma opção no sentido que nós decidimos viver ou não. Receber esse amor, não. Né? Mas assim, fomos criados para assim. Fomos recriados para isso. Por isso ele diz, agora, renove-se. Renove seus pensamentos e ande segundo essa nova natureza. Ou seja, tem uma tradução na revista atualizada que ele diz, revestivos dessa nova natureza, né? Do novo homem recriado em Deus, verdadeira justiça e santidade. Então, o que é se revestir? É colocar por cima, eu já estou vestido aqui, mas se eu pegar um casaco e colocar aqui, eu vou me revestir. Isso. Então ele diz, se revista disso. De quê? Daquilo que você já tem dentro, da nova natureza. Então, as nossas atitudes exteriores, nosso comportamento, as nossas ações, agora tem que justamente refletir isso, né? E ele diz que a forma como nós andávamos antes, o velho modo de viver, ele era um modo corrompido pelo engano. Então nós éramos enganados, vivíamos enganados. Talvez você esteja nos assistindo essa conversa aqui, esse podcast, pensando assim, mas eu nem nasci de novo ainda, então quer dizer que eu estou vivendo no engano? Exato. Exatamente. Sabe, nós, quando estávamos sem Jesus, vivíamos ainda
enganados. Segundo, como nós lemos aqui, o engano, o desejo da nossa carne, a vontade da nossa mente, como lemos em Efésios 2:1, influenciados por um espírito que leva as pessoas para a desobediência. Mas Deus propôs uma vida nova para você. Ele propôs uma vida agora de justiça, uma vida de perdão, uma vida de glória, uma vida de amor para você. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não consigo. Exatamente, você não consegue. Por isso que nós, você e eu, precisamos de Jesus. Precisamos aceitar a graça dele, o favor que ele manifestou naquela cruz, assumindo o nosso lugar, para nós nos tornarmos aquilo que ele é. Não que merecíamos, não é por merecimento nosso, mas é por causa daquilo que Jesus fez. Então você pode fazer isso, se tornar esse novo ser. Como é que eu faço isso? Então, aceitando aquilo que ele fez. Você não precisa fazer nada naturalmente falando, nenhum esforço natural. Teu esforço é somente crer, é aceitar aquilo que Jesus fez e receber aquilo que te foi dado gratuitamente. Entender, rapaz, ele fez o que eu não podia. Exatamente, ele fez o que você não podia, para agora você viver como ele quer que você viva. Então, se você está nos ouvindo essa manhã, nesse podcast, e você ainda, né, não entendeu isso, ou não entregou sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. Aí mesmo você está fazendo uma oração e dizendo, Senhor Jesus, eu creio que você morreu por mim naquela cruz e ressuscitou para me salvar. Eu quero que você seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu dono. Eu quero fazer a tua vontade. E essa atitude de fé, crendo, é o primeiro passo que vai justamente trazer a força, a condição, o pontapé inicial para você trilhar esse caminho que nós estávamos conversando aqui desde o início. E assim você poder agradar a Deus. Isso. Amém. E entendendo, né, que o pecado não é os erros cometidos, mas é o pecado de não crer no Filho de Deus. Isso. Está escrito lá, né, que o Espírito Santo convence disso. E esse pecado nos afasta de Deus. Isso. Porque não tem esse vínculo, essa intimidade. É verdade. Mas é bom que o senhor usou também o espaço para isso, né? Para que quem assistiu, assista de trás para frente. Agora o vídeo, que se converte isso. E vai aprendendo por meio da palavra como viver. Então, pastor, a gente conversou um pouco, como o senhor falou, tem pano para outro podcast. Vai para um bocado, viu? Então a gente vai fazendo aí, vai agendando e depois vai vendo de novo, a gente faz mais. Amém. E eu agradeço ao senhor a disponibilidade, o tempo, o espaço e assim, a forma de contribuir, né, com esse projeto para que o povo de Deus seja alertado e possa fazer realmente aquilo que Deus enviou seu filho para morrer para que a gente faça. Exatamente. Eu sou muito grato pelo convite, né, por estar aqui com você, né, participando desse projeto. Eu estava pensando essa semana, dizendo assim, rapaz, se todos os projetos que as pessoas têm no coração para propagar o evangelho, eles fossem executados somente dentro do contexto de igreja local, seria impossível. Mas é entendendo que projetos como esse, que nascem no coração de Deus e ele reparte ao teu coração, que quando você começa a pôr em prática, a gente vai tocando a vida de pessoas que a gente talvez nunca tocaria pessoalmente, né? E Deus, ele usa uma ferramenta poderosa como a internet justamente para tocar a vida de pessoas. Então, eu quero agradecer você que ficou conosco também nos ouvindo e dizer que estamos à disposição aqui para o que precisar. Amém. Então, agradeço a vocês que ficaram até agora, graça e paz, e até o próximo Atos Podcast.